Bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver uma questão que envolve a aplicação de EDO separável. Se trata do modelo do crescimento populacional. Observe que esse exercício que a gente vai resolver hoje ele é um pouco diferente porque ele considera algumas hipóteses a mais do que o que tem costumado o modelo mais simples, né? Que hipóteses a mais são essas? Bom, existe uma evidência considerável para apoiar a teoria de que, para algumas espécies, existe uma população mínima M, então, se existe uma população mínima M, de forma que as espécies se tornarão extintas, se o tamanho da população cair abaixo desse determinado número. Essa condição pode ser incorporada na equação logística ao introduzir esse fator que aparece aqui, tá vendo essa multiplicação extra? Então, o modelo que a gente conhece, o mais tradicional, seria esse aqui. Se não tiver esse termo aqui, o que significa? Significa que esse M grande que aparece aqui é a população limite. Por exemplo, pode ter escassez de alimento ou guerra. Se a população cresce muito, o que acontece? Se o P, esse aqui é chamado suporte, né? Ou seja, a partir do momento que o P ele atinge essa população aqui, tá vendo? Aí o que acontece? Esse número aqui fica 1, essa subtração fica 0, e aí a população não cresce mais. Se não tivesse fator aqui, aí ficaria com um modelo mais simples possível, que é o quê? Que a variação da população ela é diretamente proporcional à população. Então, quando você multiplica esse fator aqui, então temos o quê? Mais um aporte, né, a essa equação logística, colocando a população limite, né, que seria esse M maiúsculo, e aqui com esse novo fator, o que acontece? Esse fator M minúsculo aqui, sobre P, vai... o que ele vai fazer com essa equação diferencial? Ele vai agora aprimorar esse modelo. Então, o que está querendo nessa equação diferencial? Primeiro, na letra A, mostrar que qualquer solução é crescente se a população estiver entre o número mínimo e o número máximo. E decrescente se ela for o quê? Se ela for menor do que o número mínimo considerável, né? Se a população ficar abaixo desse M. Beleza? Na letra A. Depois, letra B, letra C, letra D. É uma questão grande, então segura o fôlego aí que a gente vai ter a letra D. Ok? Então, eu vou ocultar aqui para a gente resolver primeiro a letra A. Então, só lembrando aqui, qual que é o modelo da equação diferencial. Então, eu sei que a variação da população em relação ao tempo, ela é dada por quem? Ela é dada por um K, uma constante positiva, vezes a população, que multiplica 1 menos a população sobre esse M maiúsculo, que multiplica 1 menos o valor mínimo, né, que é o M minúsculo, sobre P. Então, vamos analisar o seguinte. Letra A, então essa aqui é a minha equação, que eu vou chamar ela de 1, vou deixar aqui que eu vou utilizar ela todo o tempo. Então, letra A pede o seguinte, qual que é a solução da equação diferencial? A solução é dada por uma função P de t, né, que satisfaz P de t, que satisfaz a derivada ser exatamente isso aqui, P de t que satisfaz 1. Então, a solução é dada por uma função P de t que satisfaz 1. Aí, eu vou analisar o seguinte, quero saber quando o P de t cresce e quando o P de t decresce. Então, para a gente saber disso, a gente olha o quê? A gente olha o sinal da derivada. Então, se P de t cresce, então a gente sabe o quê? Que a derivada, a taxa, né, da população em relação ao tempo é positiva. E a gente sabe que se o P de t decresce, é porque a taxa da derivada da população em relação ao tempo é negativa. Então, a gente vai analisar o sinal dessa derivada aqui na expressão. Então, analisando
o sinal da derivada na expressão 1, o que nós vamos ter? Então, primeiro caso. Então, o primeiro caso é se a população estiver entre o valor menor possível, e o máximo, né, que é o M maiúsculo. Então, se eu pegar essa expressão aqui e dividir todo mundo por M, então vai ficar o quê? Vai ficar por M maiúsculo, vai ficar assim, né? P sobre M menor do que M sobre M. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o P sobre M, grande, né, vai ser menor do que 1. Então, se ele é menor do que 1, então esse fator 1 menos P sobre M que aparece aqui, ó, é o quê? Positivo. Agora, se a gente dividir todo mundo, em vez de dividir por esse M grande, dividir pelo P, essa expressão aqui, o que a gente vai ter? M sobre P menor do que P sobre P, menor do que M grande sobre P. Então, aqui a gente conclui que o que acontece? Esse M sobre P aqui, ó, que aparece aqui nesse fator, M sobre P, M pequeno, ele é menor do que 1, né? P sobre P, ele é menor do que 1. Então, a subtração que aparece aqui nesse termo, com certeza é maior do que zero. Então, o que a gente tem? Então, a gente tem, vamos analisar o sinal, né? Então, isso implica que a derivada da população em relação ao tempo, quais são os sinais? K vezes P é positivo, então vai ficar positivo. 1 menos P sobre M grande também é positivo, então vezes mais alguma coisa positiva. E depois 1 menos M sobre P também positivo, então vezes mais uma coisa positiva. A multiplicação de três coisas positivas também dá positivo, ou seja, se a população estiver entre a mínima e a máxima, então significa que a taxa ela é crescente. Então, se a taxa é crescente, então significa que a população cresce. Então, isso implica que P de T cresce nessa situação. O segundo caso agora que a gente vai considerar é quando a população está entre 0 e M menor, M pequeno, né? Agora eu vou fazer o mesmo raciocínio. Vou dividir todo mundo por M grande. Quando dividir todo mundo por M grande, vai ficar 0 P sobre M menor do que M pequeno sobre M grande. Beleza? Então, aqui a gente tira a conclusão do que, dividindo todo mundo, a gente tira a conclusão que aqui? Que P sobre M é menor. A população mínima, essa população máxima. Então, esse número aqui, com certeza, é um número menor do que 1, né? Um número menor dividido por um número maior. Esse número aqui é um número menor do que 1. Então, aqui a gente conclui que P sobre M é menor do que 1. Então, a subtração dele, que a gente vai precisar analisar, é o quê? É positivo. E, agora, se a gente dividir todo mundo por P, então, dividindo todo mundo por P aqui, ó, então, a gente vai ter o quê? 0 menor, P dividido por P menor do que M dividido por P. Então, M dividido por P é maior do que 1. Então, M dividido por P é maior do que 1. Então, a subtração dele agora fica o quê? Fica negativo, né? Logo, o que acontece com a taxa, né? A derivada da população em relação ao tempo. Então, vamos lá. K vezes P aqui que aparece é sempre positivo, então tem um positivo aqui. Multiplicado 1 menos P sobre M positivo. Beleza? E por último, 1 menos M sobre P negativo. Então agora a multiplicação vai dar o quê? Negativo, ou seja, menor do que zero. Então isso implica que P de T decresce para esse caso, beleza? Então a letra A a gente tem essa situação. A letra B,
Vamos só lembrar aqui que é a letra B, vamos esconder aqui, vamos ver a letra B. A letra B pede para a gente fazer alguma simulação, fazer o campo de direções para os valores de K igual, o valor de K igual a 0,08, o valor de M igual a 1000, o valor de M, a população máxima, né, e a mínima igual a 200. Desenhar o campo de direção e esboçar algumas curvas solução. Para isso, a gente vai utilizar o GeoGebra. Vamos só esconder aqui. Utilizar o GeoGebra aqui para fazer essa situação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou chamar o meu campo com esse comando aqui, ó, campo. E aí eu vou usar essa expressão aqui mesmo, campo. E quem que é meu campo, né? O meu campo aqui vai ser 0,08 vezes y, que multiplica 1 menos, agora a expressão lá era dada por, só olhar aqui, 1 menos, eu coloquei 1, né? 1 menos a população sobre m. Então, a população aqui eu estou chamando de y, dividido por o m grande, então eu estou chamando de 1000. Isso aqui multiplicado por quem? 1 menos m pequeno, que eu estou chamando de 200, dividido por y, que é o p. Beleza? Então, esse aqui é meu campo de vetor. Ok? Vou colocar aqui um valor. Vou colocar outra cor aqui. Melhor pode deixar assim, deixar preto. Assim. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar algumas soluções. Vou colocar alguns pontos aqui. Vou colocar os pontos aqui para a condição inicial, por exemplo, uma condição inicial antes de 200. Um ponto aqui. Vou colocar uma condição inicial aqui entre 200 e 1000. E vou colocar um ponto aqui exatamente em cima do 1000. Ou seja, eu vou colocar um ponto aqui, sei lá, no tempo 200 e 1000. Um ponto lá em cima do 1000. Então, A, B e C. Então, para poder resolver a EDO, eu vou usar o comando resolver EDO com o ponto. Condição inicial para encontrar a solução particular. Então, aqui, no lugar dessa F aqui, eu vou colocar o 0 ponto, que é minha EDO, né? 0,8 vezes y, que multiplica 1 menos y dividido por 1000. Tudo isso vezes 1 menos 200 dividido por y. E aqui no lugar do ponto, eu vou colocar, por exemplo, ponto A. Então, observe que apareceu aqui essa curva, tá vendo? Essa curva é a solução da EDO passando por A. Então, vou copiar aqui para aproveitar. Ctrl C. Vou refazer aqui. Ctrl V, essa aqui é a A, beleza? Agora, vou fazer agora passando pelo ponto B. Então, aqui eu tenho a outra curva, agora passando por B, tá vendo? E, por último, vou fazer lá passando por C. Então, deu uma reta. Ok? Então, aqui tem algumas soluções no campo de vetores para essa equação diferencial pedida na letra B. Voltando aqui para a nossa questão, então as soluções de equilíbrio eram exatamente o 200 e o 1000, que a população estagnava, e agora a letra C, que é talvez a questão a maior, né, entre A, B e C, né, que a gente vai pedir para resolver a equação diferencial explicitamente, né, usando fração parcial. Beleza? Então, a gente vai resolver essa EDO
usando fração parcial. Então, letra C. Então, a letra C, a gente vai fazer o seguinte. Só colocando a equação diferencial aqui novamente, para a gente lembrar, então a gente tinha aqui a derivada de P em relação a T, ela é igual a 1K vezes P, que multiplica 1 menos P sobre M, que multiplica 1 menos M pequeno, né, sobre P. Então, essa aqui é a minha EDO. Continuar chamando de 1. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo aqui e vou tentar, vou separar, porque é uma aplicação de EDO separável. Então, o que acontece? Então, o dp, a taxa da derivada em relação ao tempo, é igual a quem? Kp, K vezes P. Tirando o mínimo aqui, vai ficar M menos P, todo mundo dividido por M. Tirando o mínimo aqui nesse bloquinho aqui, P menos M minúsculo, todo mundo sobre P. Então, dá para cancelar esse P com esse P. Esse K sobre M eu vou escrever da seguinte maneira. Então, dp dt é igual a K sobre M, que multiplica quem? M menos P, que multiplica P menos M pequeno. Então, agora eu vou passar esses dois termos para cá, né, multiplicar cruzado para separar a minha EDO. Então, eu vou ficar com dp dividido por M menos P, que multiplica P menos M, igual a K sobre M dt. Então, agora eu vou fazer o processo de integração, beleza? Então, eu vou integrando aqui. O que eu vou ter? Então, eu vou ter o seguinte. Aqui eu vou usar fração parcial, né? Aqui é uma constante, pode sair para fora. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar 1 sobre M menos P, que multiplica P menos M de A sobre M menos P mais 1B sobre P menos M. Por quê? Porque P igual a M e P igual a menos M são as duas raízes reais. Então, tirando o mínimo aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter A que multiplica P menos M minúsculo, mais o B que multiplica M maiúsculo menos P, igual a 1, né? Porque aqui é igual a 1. Então, aqui eu vou chegar num sistema onde o A mais B, A menos B, né? Aqui quem multiplica o P aqui, né? A menos B é igual a 0. E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter a outra parte, né? Que é o BM maiúsculo, né? BM maiúsculo daqui. E aqui menos AM minúsculo, igual a 1. Daqui a gente conclui que o A é igual a B. Se o A é igual a B, nessa expressão aqui, se eu trocar todo mundo por A, por exemplo, eu vou ter A que multiplica M maiúsculo menos M minúsculo igual a 1. Então, quem que é o A maiúsculo? 1 dividido por M maiúsculo menos M minúsculo, que também é igual a B. Então, aqui a gente encontrou o valor de A e o valor de B. Então, essa integral aqui, ó, quem que vai ser? Então, a integral de dp sobre M menos P, que multiplica P menos M, essa integral aqui, essa constante pode sair para fora da integral, né? M menos M pequeno, que multiplica a integral da soma das integrais. Então, vai ficar 1 dividido por M menos P, dp, mais a integral de 1 sobre, aqui vai ficar P menos M pequeno, dp. Aqui eu tenho dois logaritmos. Esse logaritmo aqui vai ficar menos, né, por causa do menos logaritmo, por causa da derivada lá de dentro, que vai ter um menos 1 por causa desse menos P.
Então, daqui a gente vai concluir o seguinte. Isso aqui tudo tem que ser igual a quem? A integral do outro lado. A integral do outro lado, quem que é? É K sobre M, integral de dt é T, mais uma constante. Então, isso aqui implica o quê? Então, aqui vai ficar 1 sobre M menos M pequeno, né? Que multiplica quem? Menos um ln de M menos P, essa parte aqui, mais um ln de P menos M minúsculo. Tudo isso igual, né? Vai ter uma constante que pode ser juntada nessa constante aqui, por exemplo, K sobre MT mais uma constante. Vamos chamar de constante. Então, por enquanto, nós temos essa situação aqui. Beleza? Menos... observe que esse camaradinho aqui, ó, esse menos, ele pode vir para cá como potência. Então, logaritmo da soma, a gente sabe que é multiplicação dos logaritmos. Então, vai aparecer um logaritmo desse termo dividido por esse, né? Porque esse camarada multiplicado elevado a menos 1 passa dividindo. Então, na próxima tela, a gente vai ver essa situação. Então, por enquanto, o que a gente tinha? A gente tinha 1 sobre M menos M, né, que era constante. Ln de... Aqui vai ficar quem? Vai ficar M menos P elevado a menos 1, né, mais Ln de P menos M igual a K sobre MT mais uma constante. Então, como eu comentei para vocês, usando a propriedade do logaritmo, o que a gente vai ter? Vai ter 1 sobre... essa constante também pode passar para o outro lado multiplicando. Então, não vou usar 1 sobre aqui nessa parte. Vai ficar o quê? Vai ficar um Ln de quem? De P menos M dividido por M menos P. Beleza? Porque esse aqui vai passar para o outro lado multiplicando, né? Como está menos 1, vai passar dividindo. E do outro lado vai ficar quem? M menos M, que multiplica quem? Que multiplica K sobre MT, mais, digamos, uma constante K1. Né? Porque essa constante M menos M multiplica essa constante C aqui. Então, chamamos ela de K1, por exemplo. Agora, eu vou pegar a exponencial dos dois lados, para poder extrair que é a minha função P de T. Então, aqui vai ficar P menos M, dividido por M menos P. E desse lado aqui vai ficar exponencial dessa coisa toda. Vezes K, todo mundo sobre M grande, T, vezes E elevado a K1. Mais ou menos E elevado a K1 por causa do módulo aqui. Então, eu vou chamar essa constante aqui de D. Esse D aqui é E, mais ou menos E elevado a K1. Então, esse P que aparece aqui é a solução dada implicitamente. Só que ele deu a condição inicial que o P no tempo zero valia um determinado P0. Ok? Então, com essa situação, o que eu tenho? Então, esse P, se eu coloco zero no lugar do T aqui, então essa exponencial vai ficar elevada a zero. Então, eu vou ficar com P de zero é o P0 menos M, dividido por M menos P0, isso aqui igual a D. Então, isso implica que o P de T menos M, dividido por M menos o P de T, é exatamente quem? É exatamente essa constante D, P0 menos M, dividido por M menos P0, vezes quem? Vezes E elevado a M menos M pequeno, né? Todo mundo vezes K sobre M grande T. Bom,
Agora vem a parte onde a gente precisa isolar o P de T, né, para poder encontrar a expressão pedida, né, a solução explícita, né, por enquanto ela está implícita aqui, né, mas a gente consegue isolar nesse caso. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui de, por exemplo, vou chamar de A, constante A, P0 menos M sobre M menos P0, e vou chamar de B, essa outra constante aqui, M grande menos M pequeno, sobre M grande vezes K. Só para a gente ganhar um pouco de tempo e multiplicar cruzada aqui e isolar quem que é o T da história. Então, o que acontece? Aqui vai ficar o quê? Vai ficar P de T menos M dividido por M menos P de T. Isso aqui é igual a A, né, que é essa constante aqui que eu chamando de A, vezes quem? Vezes E elevado a BT. Então, multiplicando cruzado aqui, ó, então vai ficar P de T menos M é igual, esse vezes esses vai dar AM E elevado a BT, menos A P de T E elevado a BT. Então, esse P de T pode vir para cá, para juntar com esse, então vai ficar o seguinte. Então, vai ficar com P de T 1 menos não, mais, né? Porque esse aqui veio para o lado de cá, mais A E elevado a BT igual a esse termo que fica quieto do lado dele. E esse M vai para o outro lado positivo. Então, reescrevendo as constantes A e B aqui, quem que é meu P de T final? Meu P de T final é essa expressão aqui dividido por essa, né? Então, A, que é esse aqui, ó, P0 menos M sobre M menos P0, AM multiplicado por M, né? AM, vezes E elevado a B. Quem que é B? Essa constante aqui, M menos M sobre M KT, beleza? Mais M, todo mundo dividido, vou colocar aqui para ficar mais centralizado, dividido por 1 mais quem? Mais A, quem que é A? P0 menos M dividido por M menos P0, todo mundo vezes E elevado a essa constante, M menos M sobre M grande vezes KT. Então, aqui dá para tirar o mínimo ainda, dá para cortar essa constante M menos P0. Então, vamos dar uma limpada aqui, para ver como é que a gente fica. Então, por enquanto, o que eu tenho? Eu tenho que o meu P de T é igual. Então, eu vou tirar o mínimo lá, como eu comentei com vocês. Então, vai ficar o quê? Vai ficar... O que eu tinha, né? Eu tinha M, então, eu tinha só reescrever aqui, ó, M mais M que multiplica P0 menos M, todo mundo dividido por M menos P0, tudo isso vezes a exponencial, beleza? Dividido, só colocar aqui novamente, centralizar esse P de T aqui, com sinal de igualdade. E aqui na parte de baixo a gente tinha 1 mais P0 menos M dividido por
m menos P0, que multiplicava também a exponencial. M menos M menor sobre M grande, isso aqui vezes K vezes T. Então, tirando o mínimo aqui, ó. Então, aqui vai ficar M que multiplica M grande menos o P0, né, tirando o mínimo aqui, mais M que multiplica P0 menos M pequeno vezes a exponencial. E aqui embaixo, multiplicando aqui, vai ficar M menos P0 mais P0 menos M, que multiplica também a exponencial. Então, portanto, essa é a expressão final para P de T, beleza? É a solução explícita, né? Da EDO. Bom, então, na letra D, vou só esconder isso aqui. Na letra D, pede o seguinte: usar a solução encontrada na parte C para mostrar que se a população inicial P0, né, que foi dada aqui, for menor do que o mínimo, né, então a espécie será extinta. E a gente dá para ver aqui, quando a gente fez aqui, ó, para você ver, ó, aqui é o caso onde o P0, por exemplo, é menor do que 200. O que aconteceu com a população? Está indo para menos infinito. Então, uma hora ela vai cortar o eixo do x. Do x não, do tempo, né? Ou seja, uma hora aqui, nesse tempo aqui, a população zero, ou seja, morreu. E como é que a gente vai analisar isso aqui no nosso caso? Então, vamos analisar, por exemplo, deixa eu ver, a expressão para final que a gente teve aqui para a letra D. Essa expressão final. Vamos analisar o numerador. Vamos chamar de M de T o que aparece aqui no numerador. Ou seja, M pequeno, M menos P0, mais M que multiplica P0 menos M que multiplica a exponencial. M grande menos M pequeno, todo mundo sobre M grande, KT. Então, essa é a expressão que está exatamente aqui no numerador. Então, você vê, se o P0 for menor do que M, o que acontece com esse termo aqui? Ó? Se o P0 for menor do que M, esse termo aqui fica negativo. E se esse termo aqui fica negativo, ó, esse termo aqui, ó, menor do que zero. Então, ó, pra você ver, isso aqui é uma constante, beleza? Constante positiva, por sinal, né? Porque esse M aqui é maior do que o P0, esse M aqui também é positivo, então essa constante aqui é positiva, uma constante. Isso aqui também é uma constante positiva. Essa exponencial aqui, ó, esse número aqui é maior do que esse, então esse número todo aqui é positivo, essa exponencial é crescente. Então, como tem esse termo aqui negativo, o que acontece? Isso aqui tende a menos infinito, igual a gente viu lá no gráfico, tá vendo? A gente viu aqui, ó, a gente analisou exatamente essa coisa aqui indo para menos infinito. Aí o que acontece? Por quê? Porque o denominador, ó, pra você ver o que acontece. Isso aqui é constante. Então, voltando aqui, ó, esse n de t ele vai para menos infinito. Se ele vai para menos infinito, então tem que existir em algum momento. Então, como o n de t tende a menos infinito, porque a priori o que acontece? Essa expressão aqui, ela iria para menos infinito e essa aqui também iria para menos infinito, né? Porque a população inicial aqui é menor do que m, né? Então, isso aqui iria para menos infinito, ficaria menos infinito sobre menos infinito. É uma indeterminação. Mas analisando
o fato do numerador, uma hora ele começa positivo, uma hora ele vai para menos infinito, uma hora ele passa por zero. Então, como o n de t tende a menos infinito, então significa que existe um t, um determinado tempo, né? Tal que o n de t vale zero. Então, se o n de t vale zero, se o numerador dessa expressão aqui vale zero, então isso implica que o p de t também zera. Ou seja, a população acaba, se extingue, ok? Então, espero que você tenha entendido a questão. Eu sei que é um pouco longa, né? Tem que ter um pouco de paciência para poder chegar na situação final. Se você gostou, deixa um like aí, né? Se inscreva no canal para ajudar outros colegas. Até a próxima.